Vamos para mais uma agora, mudando de clube com o São Paulo, a crise institucional que vive o São Paulo. Vinícius Pinotti, que falou conosco com exclusividade no final do ano e agora de novo nos dá o prazer dessa entrevista para a gente conversar contigo. Prazer em revê-lo, meu caro Vinícius Pinotti. Eu já abro a entrevista, aproveitando o espaço contigo. O que você achou da renúncia do Casares e se tudo que está sendo aberto na política são paulina permite que você já pense em ser presidente do São Paulo? Um abraço, Pinotti. Boa noite, Pretzel. Boa noite a todos. Prazer falar contigo. Conversei com vocês naquele momento e fiz questão de, quando fosse falar, fosse aí na casa. E aí com vocês aí são muito corretos, honestos. E eu aprendi na minha criação que honestidade é obrigação, mas hoje em dia a gente tem que elogiar, sabe? Então, resolvi falar. São Paulo vive um momento difícil, né? Um momento desafiador. Eu acho que o presidente não tinha mais condição de permanecer à frente do clube. Na verdade, quem achou isso foi mais de 180 conselheiros. E ali não houve nenhum pré-julgamento, né? Como tentaram se defender, não está pré-julgando. Não, ali foi pré-julgado que, em função de toda a instabilidade institucional, tudo que vinha sendo investigado, algumas informações que foram divulgadas, outras ainda não, naquele momento não tinha mais condição dele permanecer, perdeu a governabilidade, perdeu o apoio dentro e fora do clube. Então era a única forma. A gente tem que pensar no São Paulo Futebol Clube. Então, quanto à renúncia, eu tinha já me posicionado antes, inclusive pessoalmente não, mas para ele, que não tinha mais condição. As denúncias eram muito sérias e alguns fatos já comprovados, né, inclusive. Então, sobre isso, a renúncia é isso. Minha opinião sempre foi muito direta. O que me interessa é o São Paulo Futebol Clube. Eu não estou preocupado com as pessoas. Enquanto abrir o espaço para dizer, olha, eu acho que pouco muda, tá? Tanto o que eu penso quanto o ambiente político do clube em si. O que eu penso, eu já havia dito na outra entrevista que para se chegar lá, ou para eu pensar em ser o candidato, precisa ter um conjunto de fatores aí juntos acontecendo. Eu não acredito apenas em troca de nome, sabe? Troca um presidente pelo outro e está tudo resolvido. Não. São Paulo precisa de uma mudança estrutural, uma mudança profunda, uma mudança da relação entre a política e a gestão. O São Paulo precisa de realmente ser profissionalizado e buscar meta, cada um na sua área. Tem que ser tratado como uma empresa em si, né? Então, e além disso, que a política resolva, né? Abrir esse espaço para que alguém, seja eu ou qualquer outro, vá lá e tente fazer essa virada, porque a situação de São Paulo é muito dura, muito difícil. Então, não é muito, essa resposta não é simples assim. Vamos ver o que vai acontecer para frente. E eu estou mais preocupado, para te falar a verdade, no curtíssimo prazo, que é esse ano. Uma mudança de comando, não sei como o presidente vai tocar as coisas. Eu estou preocupado agora, com São Paulo agora. Aí depois a gente pensa mais para frente na eleição. Então, o que a gente puder contribuir para o curto prazo, a gente está à disposição também. E eu acho que o São Paulo precisa de união. É assim que eu enxergo, tá? Ô Pinotti, boa noite, Ricardo Capriotti. Ô Pinotti, essa situação do São Paulo, ela vem se arrastando nos últimos anos, né? A gente está vendo aí pelas investigações que isso começou lá atrás, quer dizer, a questão do camarote, a questão das transferências bancárias para a conta do Júlio Casares. Como é que o entorno ali, que estava mais próximo do Casares, nunca percebeu isso? Os conselheiros, nas aprovações ali das contas, os balanços, como é que o entorno político do São Paulo permitiu que a situação chegasse nessa situação sem se manifestar? Boa noite, Capriotti. Existe uma diferença entre você ter um cargo e
estar participando efetivamente da gestão, tá? Aí é que eu até volto um pouco na questão da política. Porque hoje, dentro do São Paulo, o que acontece? Você tem uma eleição com apoio daqui e ali, tem o vitalício, tem o que é bem votado no clube e tal. Quando se monta a gestão, acaba se encaixando. Esse aqui é importante aqui nesse grupo, então ele tem que ter uma posição aqui, o outro lá e tal. E no dia a dia do presidente, ele escolhe algumas pessoas para trabalhar. Então, não é só o meu caso, é o caso de outros que tinham ali uma posição ali próxima, mas que pouco participava e pouco era chamado para qualquer tipo de ação dentro do clube. O próprio vice-presidente falou que para mim foi uma surpresa, que não sabia muito do que estava acontecendo, porque o presidente, ele não fazia parte do grupo que o presidente usava para gerir o clube, entendeu? Então, dentro de São Paulo, essa mudança estrutural que eu bato. Eu, por exemplo, tinha um cargo, eu fui muito bem votado no clube, já não é a primeira eleição, a gente tem aí uma importância para o processo, não gosto de falar de mim, mas essa é a realidade. Então, então tem que arrumar um lugar lá para o Pinotti e tal. E eu querendo contribuir, então vai ser um assessor de novos negócios e tal. Eu participei de uma reunião no início da gestão, falei algumas verdades lá, resistências da minha opinião, não gostaram muito e tal, e eu nunca mais fui chamado. E acabei aparecendo ali. Então, assim, existe essa diferença, e não é todo mundo que participa e tal. O conselheiro em si, ele teve poucas informações nos últimos meses e anos aí. E ali existia uma base política que acabava votando com o presidente. Isso aí faz parte de qualquer instituição. Agora, quanto a perceber alguma coisa de corrupção, disso assim, a conversa e a história, né, e muita gente sabia, informalmente, isso existia, eu mesmo sabia, que existia coisa errada. Agora, daí a você conseguir, né, ir para cima de uma situação dessa, né, existe uma distância muito grande. Então, assim, o presidente não trabalhou com um entorno de 15 pessoas que não participava nada. Ele tinha 3, 4 ali, os executivos dele, mais 3, 4 conselheiros importantes aí, que eram o entorno dele. Então, eu nos últimos 2 anos aí, pouco falei com o próprio presidente. Pouco falei. Então, tem essa diferença. É muito grande, entendeu? Ô Pinotti, você comprou o áudio da Rita Adriana, daquele áudio vazado com a Mara... Só para eu terminar a pergunta e esclarecer isso contigo, da Mara Casares e do Douglas Schwartzman, que para mim é um áudio límpido e claro, sem edição e com muita corrupção envolvida. Você comprou esse áudio e vazou esse áudio, e se isso faz com que você se sinta ameaçado no caso de querer ser candidato à presidência. Você pode esclarecer essa situação, por favor? Não, é muito simples, Pedro. Primeiro, eu não paguei 1 centavo pelo áudio. E me chama a atenção, né, que algumas pessoas, e não estou dizendo que é você, mas algumas pessoas acabaram dando mais valor à obtenção do material do que o fato em si, né? O material não é uma denúncia vaga, não é uma fake news, não foi editado. O material demonstra aí, está comprovado, inclusive vai vir aí, tem informações extras oficiais aí das sindicatos e tal. O fato é fato, existiu. Sim, né? sim. Então, assim, me chama um pouco a atenção isso. Se é num país como os Estados Unidos, você comprovou-se o desvio, a corrupção, não sei o nome que quiser dar, o que importa é como foi obtido, entendeu? Agora, eu garanto, não paguei nada. O que aconteceu é o seguinte, um esquema, sendo muito claro, um esquema em que uma peça no meio desse esquema teve prejuízo em dado momento. E ela se rebelou, tanto é que ela, antes de qualquer coisa, foi lá, fez boletim de ocorrência e tudo mais, como todo mundo já sabe e tal, e depois decidiu procurar os seus direitos, prejudicando quem fazia parte do esquema e tentando vazar isso aí. Isso que aconteceu. Então não houve pagamento nenhum. O que houve promessas de mais conteúdos e que aí possivelmente teriam preço tal, e que eu refutei. Não tem nada meu por aí, isso é mentira. Não foi pago nada. Essa é a realidade. Então,
E eu não poderia me acovardar. Como eu falei, o meu objetivo sempre é o São Paulo. A partir do momento que você toma conhecimento de um material tão grave, desculpa, eu não poderia me acovardar e eu ia fazer o que? Eu ia, de certa forma, prevaricar, apesar de não ser minha função, mas não houve pagamento nenhum. É ela que se rebelou e depois eu não sei por que aí se arrependeu, até porque ela também comete crime em toda a história, né? Porque ela está no meio de uma operação ilegal. Se ela pagava as pessoas, ela não pagava o clube, ela pagava a pessoa física. Então, isso é fato, né? É fato, porque até a polícia já veio aí a público dizer que era um negócio de a céu aberto ali. E eu, para falar bem a verdade, outros fatos que aconteceram e foram divulgados e que a polícia está vendo, eu nem imaginava. Aquilo foi só um ponto. Tem outras coisas sendo divulgadas e que aí não cabe a mim para julgar. Quem julga os poderes específicos aí. Eu só falo sobre um fato. Eu falo sobre a realidade. Sim. Então, às vezes me deixa assim, muito incomodado, falar, pô, a gente está tentando resolver uma situação profunda dentro do clube, toma-se uma iniciativa e aí muita gente, mas pagou, não pagou. Não foi pago. E de verdade, não houve nada disso nesse sentido. E minha vida é transparente, 100% declarada, diferente de algumas pessoas por aí. Ô Pinotti, você falou que as pessoas ali no entorno, na política são paulina, sabiam que existia coisa errada ali na administração do São Paulo. Não falei isso. Eu estou dizendo que, assim, no caso, por exemplo, como foi citado aí o caso específico do camarote, eu estou dizendo o seguinte, ali no clube, pessoas que conhecem e tudo mais, existia um comentário, sabe, um zum de uso de camarote de forma indevida. É isso que eu estou dizendo. Sim. Então, esse zum. Aí, sim. Eu, particularmente, já há um bom tempo estou tentando elucidar isso, entendeu? Sim. Então, a gente está, eu e outros, não sou só eu. Claro. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo. Não estou Claro. dizendo que lá, o núcleo lá, eu não sei, porque eu não participava daquilo. Eu não posso afirmar. Eu estou dizendo sobre o boato. Tem boato no clube. Tem boato da empresa tal dentro do clube. Tem boato de excesso de camarote para tais pessoas. É isso que existia e que acabou vindo à tona. Então vou te perguntar. Não, mas então é isso que eu quero te perguntar. Então, na base dos boatos, eu imagino que lá no clube também deve haver boatos sobre a base, sobre o futebol da base do São Paulo. E a gente sabe que a base é sempre um ambiente, um local onde as coisas acontecem num clube. Você ouvia boatos lá no Morumbi também sobre a base do São Paulo? Você ouvia boatos e que havia coisa errada na base do São Paulo? O São Paulo acaba em várias áreas, né, tendo muito boato aí, vamos dizer, né? Só que eu não posso embarcar em uma conversa, simplesmente uma conversa, né? Então acho que precisa ter alguma coisa mais concreta para poder dar uma opinião em cima. Boato tem em várias áreas, agora não tem nada concreto. Eu não posso falar nada sobre a base porque não tem nada concreto. Agora, eu acredito que diante do espectro que está hoje a investigação em cima do São Paulo, se tiver alguma coisa errada, eu acho que é questão de tempo para aparecer. Eu acho que quem fez coisa errada no São Paulo não deve estar dormindo bem, porque a coisa vai caminhar. Você acha que vão vazar informações sobre a base do São Paulo? Não vão vazar informações, não é isso. Eu pelo que eu vejo, está-se, reportagem sobre outras áreas aí em rede de televisão, as coisas assim, alastrando um pouquinho além daquele início que foi ali a questão do camarote. Então é isso que eu digo. Então eu acho que o poder público está trabalhando de forma séria, e aí só eles que vão poder dizer. Agora, eu não posso afirmar nada porque eu não tenho
nada concreto. Não posso falar em cima sobre de boato apenas, entendeu? O Pinotti, o promotor agora, eu não me lembro o nome dele, José alguma coisa, ele deu entrevista, né, que o São Paulo virou, o Morumbi, o estádio do Morumbi, tem provas concretas, segundo ele, de que o São Paulo virou um caça-níqueis. Como é que você vê essa definição? E se você, eu te perguntei isso em dezembro e continuo te perguntando, e se você vê um São Paulo hoje tomado e alastrado pela corrupção, em todos os níveis? Assim, eu falei aí, né, foi puxado a ponta do novelo, né? Eu não imaginava que seria tão grande a coisa. Eu imaginava que tinha coisa errada, mas não tão grande, né? Para mim foi uma surpresa. E é por isso que eu acho que a investigação está sendo muito séria, né? Conduzida com muita transparência. O São Paulo agora também se colocando como vítima e que foi vítima, é importante na história. Então, assim, nessa área principalmente que existe corrupção está comprovado. É um fato, né? E muito mais grave. Inicialmente a gente achava que tinha sido uma negociação de um camarote ou outro, mas pelo que o próprio promotor já disse, é público, a coisa é muito maior, né? Então essa parte eu vou falar que me surpreendeu. Eu não imaginava que era tão grande assim, não. Que tinha coisa errada, tinha, e uma hora a verdade ia vir à tona. Então, é isso, né? Então, assim, infelizmente o São Paulo foi tomado por corrupção e eu espero que isso seja aí um divisor de águas para o clube, que todo mundo reme para o mesmo lado, que a gente elucide tudo, sabe? Sempre dando o direito de defesa, que é fundamental, ninguém sai condenando ninguém e tal, mas que o São Paulo use isso aí agora para criar um novo ciclo aí, porque a hora é agora, senão, de verdade, eu não sei qual vai ser o futuro do clube. Você se sente ameaçado no caso de uma candidatura? Preocupado com ameaças, com coisas envolvendo corrupção, até banditismo, ou você consegue separar isso? Não, eu não tenho medo de nada, eu não tenho rabo preso com ninguém, e estou bem tranquilo, Certo, e a última só, sempre te agradecendo, se você teme como São Paulino o rebaixamento do time, ou no Paulista, ou no Campeonato Brasileiro, com o futebol tendo consequências sérias por causa da instituição. Assim, é claro que a gente tem, eu particularmente como São Paulino, acabo tendo medo em função, eu conheço como funciona, passei por várias áreas e tal, então a gente vai precisar controlar essa contaminação, né, de uma crise que o São Paulo vive e que o presidente em exercício agora, ele consiga estabilizar um pouquinho a situação do clube para que o campo desempenhe, né? Eu acho que time para a Série B o São Paulo não tem, é um time que tem qualidade para permanecer, mas vai depender muito aí da atuação do nosso presidente. Eu confio aí que ele consiga estabilizar e o clube faça aí um 2026 relativamente tranquilo, né? Voltando no início que eu falei, a minha preocupação é de curto prazo. Nesse momento, juro mesmo que a eleição é segundo plano. Primeiro vamos segurar a onda, o São Paulo precisa se acalmar, o clube precisa baixar a poeira. Então, se isso acontecer, eu não tenho medo, não. O São Paulo é uma camisa pesada e que tem tudo aí para se segurar e tomara a gente construa aí um futuro promissor aí para o clube, porque São Paulo é gigante, né? É gigante, não pode mais continuar sendo tratado dessa forma. Vinícius Pinotti, cara, quero te agradecer pela confiança conosco, também pela consideração. A segunda entrevista exclusiva que você nos concede, era importantíssimo te ouvir, depois da renúncia do presidente Casares e de todo esse momento delicado da instituição São Paulo Futebol Clube. Um grande abraço e sucesso sempre, disponha da gente, Pinotti. Valeu, obrigado, um forte abraço a todos aí. Obrigado. Fala contigo. Obrigado, Pinotti. Sempre um prazer nos atendendo. Vinícius Pinotti, acho que ele vai ser presidente do São Paulo. Não sei se vai ser agora, porque ele é jovem. Mas um dia ele vai ser presidente do São Paulo, Capri. Esse é o sentimento que eu tenho. Muito bem, vamos ver, porque a política do São Paulo está fervendo e é claro que a gente vai ficar de olho e vai monitorar
Paulo do Vale está em cima de todos os acontecimentos aqui e vamos ter um ano com muitos desdobramentos políticos no São Paulo.